Meu nome é Antônia, tenho 68 anos e hoje vou contar para vocês uma história que me assombra há mais de 2 décadas. Uma história que começou numa manhã qualquer de terça-feira, quando eu ainda acreditava que conhecia minha própria filha. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir vai mudar para sempre a forma como enxergam os segredos que se escondem dentro de casa. Essa é uma história real, dolorosa, que aconteceu na minha própria família e que quase destruiu tudo o que construímos em anos de luta. Era março de 2001 e eu morava numa casa simples no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala que servia para tudo e uma cozinha onde a família se reunia todas as noites para o jantar. Eu trabalhava como costureira numa pequena confecção do bairro, levantava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até chegar no trabalho. Meu marido, o José, era pedreiro, um homem de poucas palavras, mas de coração enorme, que construiu nossa casa tijolo por tijolo com as próprias mãos calejadas. Nossa filha Mariana tinha acabado de completar 28 anos. Era uma moça bonita, morena clara, cabelos lisos até os ombros, sempre muito vaidosa e cheia de vida. Ela trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade e namorava o Roberto há quase 3 anos. O Roberto era um rapaz educado, trabalha como técnico em eletrônicos, sempre tratou nossa família com muito respeito. Eles estavam noivos e planejavam casar no final daquele ano. Eu já estava até guardando dinheiro para ajudar com a festa, sonhando em ver minha filha de vestido branco, realizada e feliz. Mas naquela terça-feira de março, tudo começou a desmoronar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era por volta das 2 da tarde quando chegou em casa um homem que mudaria nossa vida para sempre. Ele se chamava Anderson, tinha uns 35 anos, era alto, moreno, com um jeito de falar que misturava educação com uma certa malícia no olhar. Disse que era representante de uma empresa de produtos de limpeza e que estava fazendo demonstrações no bairro. Mariana estava em casa porque tinha folga no trabalho e foi ela quem atendeu a porta. Eu cheguei do trabalho 1 hora depois e encontrei os dois na sala, ele mostrando uns produtos numa maleta, ela prestando muita atenção, mais atenção do que o normal para alguém que só queria comprar detergente. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia explicar, mas que me deixou desconfortável. O Anderson me cumprimentou com muita educação, explicou sobre os produtos, fez até uma demonstração tirando uma mancha antiga do sofá. Comprei alguns itens, ele anotou nosso endereço para entregas futuras e foi embora. Naquela noite, durante o jantar, percebi que Mariana estava diferente. Ela que sempre foi falante, contava sobre o trabalho, sobre os planos do casamento, estava quieta, mexendo na comida no prato, com um sorriso estranho no rosto, como se estivesse pensando em algo que não podia dividir conosco. Quando perguntei se estava tudo bem, ela respondeu rapidamente que sim, que estava apenas cansada. Mas uma mãe conhece sua filha, e eu sabia que havia algo mais. Na quinta-feira, o Anderson voltou com a entrega dos produtos. Eu estava trabalhando, mas Mariana novamente estava em casa. Quando cheguei, encontrei os dois na cozinha, tomando café, rindo de algo que pararam de contar assim que me viram. Ele disse que tinha trazido uns produtos novos para mostrar, que Mariana era uma cliente muito especial porque entendia a qualidade do que ele oferecia. A forma como falou, o jeito como olhava para minha filha, me causou um arrepio na espinha. Depois que ele foi embora, tentei conversar com Mariana, mas ela desconversou. Disse que eu estava imaginando coisas, que ele era apenas um vendedor simpático. Mas eu notava pequenos detalhes que uma mãe não deixa passar. Ela tinha passado perfume antes dele chegar. Estava com uma blusa mais decotada que o normal. E seus olhos brilhavam de uma forma que eu só via quando ela falava do Roberto. No sábado seguinte, José havia saído para trabalhar numa obra que pagava extra nos finais de semana. Era uma oportunidade que não podíamos deixar passar. Eu fui ao mercado fazer compras para a semana, e quando voltei, 2 horas depois, encontrei o carro do Anderson estacionado na nossa rua. Senti o coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Entrei em casa pela porta dos fundos, que sempre ficava aberta, e ouvi vozes vindas do quarto da Mariana. O que descobri naquele momento foi o início de um pesadelo que duraria meses. Minha filha, minha menina, a moça que eu criei com tanto amor e sacrifício,
estava tendo um caso com aquele homem. Não era apenas uma aventura passageira, era algo que já vinha acontecendo há semanas, desde a primeira visita dele. Eles não me viram chegar, e eu fiquei ali, paralisada, vendo minha filha trair não apenas o Roberto, mas trair tudo o que eu acreditava conhecer sobre ela. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Era como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisoteado na minha frente. Minha filha, que sempre foi minha companheira, minha confidente, estava vivendo uma mentira há semanas. E o pior, ela parecia feliz com aquela situação, ri com uma alegria que eu não via há tempos, uma alegria que deveria ser reservada para o Roberto, o homem que a amava de verdade e que planejava construir uma família com ela. Saí de casa sem fazer barulho, caminhei pelas ruas do bairro por horas, tentando processar o que tinha visto. Como uma filha que eu criei para ser honesta, para valorizar a família, para respeitar os compromissos, podia estar fazendo aquilo? Como eu, que sempre me orgulhei de ser uma mãe presente, não tinha percebido que ela estava vivendo uma dupla vida? As perguntas martelavam na minha cabeça sem resposta, e eu me sentia a pior mãe do mundo. Quando voltei para casa, Anderson já tinha ido embora, e Mariana estava na cozinha, preparando o almoço como se nada tivesse acontecido. Ela me cumprimentou normalmente, perguntou sobre as compras, falou sobre os planos para o domingo. Eu tentei disfarçar, mas mal conseguia olhar para ela. Como ela conseguia mentir tão naturalmente? Como conseguia planejar o casamento com Roberto durante a semana e se encontrar com Anderson nos finais de semana? Naquela noite, deitada na cama ao lado do José, que dormia profundamente depois de um dia de trabalho pesado, fiquei acordada até o amanhecer, pensando no que deveria fazer. Contar para meu marido? Ele ficaria destruído, e eu sabia que sua reação seria explosiva. Confrontar Mariana? Ela poderia negar tudo, criar uma confusão ainda maior. Contar para o Roberto? Ele não merecia ser enganado, mas também não merecia ter o coração partido daquela forma cruel. O peso daquele segredo começou a me consumir de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Nos dias seguintes, cada olhar da Mariana parecia falso, cada sorriso parecia uma máscara, cada conversa sobre o casamento parecia uma punhalada. Eu, que sempre fui uma mulher forte, acostumada a enfrentar as dificuldades da vida de cabeça erguida, me vi pela primeira vez completamente perdida, sem saber que caminho seguir. E o pior estava apenas começando, porque o que eu descobri naquele sábado de março foi só a ponta do iceberg de uma situação que se tornaria muito mais complicada, muito mais dolorosa, e que testaria todos os limites do amor de uma mãe pela filha. Entender como tinha chegado até ali. Durante o almoço, quando as outras costureiras conversavam sobre suas famílias, sobre os filhos, eu fingia estar ouvindo, mas na verdade estava mergulhada numa angústia que parecia não ter fim. Em casa, a situação estava se tornando insustentável. José percebia que algo estava errado, me perguntava se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa no trabalho. Eu inventava desculpas, dizia que estava apenas cansada, que era coisa da idade. Mas como explicar para um homem que trabalhou a vida inteira para dar o melhor para a família que nossa filha estava destruindo tudo o que construímos? Como contar para um pai que se orgulhava tanto da filha que ela estava traindo um rapaz bom como o Roberto? Mariana continuava com sua dupla vida de uma forma que me deixava ainda mais perturbada. Durante a semana, ela chegava do trabalho contando sobre os preparativos do casamento, mostrava revistas com vestidos, falava sobre a igreja que tinham escolhido, sobre a festa. Roberto vinha jantar em casa aos domingos, como sempre fez, e eu o via olhando para Mariana com tanto amor, tanto carinho, que meu coração se partia. Ele falava sobre os planos que tinham para o futuro, sobre a casa que estavam procurando para alugar depois do casamento, sobre o sonho de ter filhos. Mas quinta-feira chegou novamente, e com ela a visita do Anderson. Dessa vez eu estava atenta, observando cada movimento, cada olhar. Cheguei do trabalho e encontrei os dois na varanda dos fundos, ele mostrando uns produtos que nem eram novidade, ela prestando atenção como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Havia uma intimidade entre eles que me fazia sentir náuseas. A forma como ela ria das piadas dele, como se inclinava quando ele falava, como seus olhos brilhavam quando o via chegar. Depois que Anderson foi embora,
Não consegui mais me controlar. Esperei José sair para comprar cigarro na padaria e confrontei Mariana na cozinha. Perguntei diretamente o que estava acontecendo entre ela e aquele homem. Nunca vou esquecer a cara que ela fez naquele momento. Primeiro foi de susto, depois de raiva, e por fim, de uma frieza que eu jamais tinha visto nos olhos da minha filha. Ela negou tudo, disse que eu estava ficando paranoica, que Anderson era apenas um vendedor que se tornou amigo da família. Disse que eu estava vendo coisas onde não havia nada, que minha cabeça estava inventando situações por causa do estresse do trabalho. Mas quando insisti, quando disse que sabia que havia algo mais, ela explodiu de uma forma que me assustou. Gritou que eu não tinha direito de controlar sua vida, que ela já era adulta e podia fazer o que quisesse. A discussão que tivemos naquela noite foi a pior da nossa vida. Coisas foram ditas que jamais deveriam ter saído da boca de uma filha para uma mãe. Mariana me acusou de estar interferindo onde não devia, de querer controlar todos os passos dela. Disse que estava farta da minha vigilância constante, que não aguentava mais ter que dar satisfação de cada movimento que fazia. Por um momento, senti como se estivesse falando com uma estranha, não com a filha que criei. José chegou no meio da discussão, viu as duas chorando, me perguntou o que estava acontecendo. Mariana foi mais rápida, disse que eu estava desconfiando dela sem motivo, que estava criando problemas onde não existiam. Meu marido, que sempre foi um homem justo, pediu para conversarmos com calma, disse que brigas em família nunca resolvem nada. Mas como explicar para ele que nossa filha estava mentindo descaradamente na nossa cara? Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu precisava ter provas concretas do que estava acontecendo antes de envolver José ou Roberto. Precisava ter certeza absoluta para não destruir uma família baseada apenas em suspeitas. Então, planejei algo que jamais pensei que faria na vida: espionar minha própria filha. No sábado seguinte, fingi que ia visitar minha irmã no Tatuapé, como sempre fazia no primeiro sábado do mês. Pedi para José ir comigo, mas ele disse que precisava terminar um serviço em casa, consertar o portão que estava rangendo. Saí de casa às 9 da manhã, mas não peguei o ônibus. Fiquei observando de longe, escondida atrás de uma árvore na praça em frente à nossa rua. Não deu outra. Às 10h30 da manhã, o carro do Anderson estacionou na nossa porta. Ele entrou na casa como se fosse dono do pedaço, não precisou nem tocar a campainha. Mariana deve ter ficado esperando na janela. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo, sozinha, atrás daquela árvore, vendo minha filha receber outro homem na nossa casa, enquanto meu marido trabalhava no quintal. Esperei 2 horas. 2 horas eternas, observando nossa casa, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. José saiu para comprar material na loja de construção, como eu sabia que ia fazer, e ficou fora por quase 1 hora. Durante esse tempo, Anderson e Mariana ficaram completamente sozinhos na casa. Quando meu marido voltou, ouvi o som da furadeira no quintal dos fundos, o que significava que ele estava trabalhando, e não tinha a menor ideia do que acontecia dentro da própria casa. Às 12h30, Anderson saiu. Mas não foi uma saída discreta como das outras vezes. Ele demorou na porta, conversando com Mariana, que estava usando uma roupa que eu nunca tinha visto, um vestido azul que marcava seu corpo de uma forma provocante. Eles se despediram com um beijo na boca, ali, na porta da minha casa, para qualquer vizinho ver. Um beijo longo, apaixonado, de quem não estava nem um pouco preocupado em esconder o que sentia. A dor que senti naquele momento foi físico, literalmente físico. Minha barriga doeu, minhas pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar na árvore para não cair. Minha filha, que eu criei para ser uma mulher de caráter, estava beijando outro homem na porta de casa enquanto o noivo trabalhava para pagar o casamento que aconteceria em poucos meses. Voltei para casa 1 hora depois, fingindo que vinha da casa da minha irmã. Mariana estava na cozinha, preparando o almoço, cantarolando uma música, com uma alegria no rosto que me fez sentir ainda mais traída. Ela me cumprimentou normalmente, perguntou sobre minha irmã, sobre os netos dela, falou sobre os planos para o domingo, quando Roberto viria almoçar conosco. A naturalidade com que mentia me deixou estarrecida. Durante o almoço, observei cada movimento dela, a forma como sorria, como falava sobre o trabalho, sobre os últimos detalhes do casamento.
José comentou que ela estava especialmente bonita naquele dia, que o vestido azul realçava seus olhos. Ela agradeceu o elogio do pai com um beijo no rosto, como sempre fazia, mas agora eu sabia que aquele vestido tinha sido escolhido para outro homem. À tarde, quando José foi para o quarto descansar, não consegui mais me controlar. Perguntei para Mariana se ela tinha certeza de que queria casar com Roberto. A pergunta saiu de uma forma mais direta do que eu pretendia, e ela me olhou com surpresa. Disse que claro que tinha certeza, que amava Roberto, que não via a hora de ser esposa dele. As palavras saíram da boca dela com tanta convicção que por um momento quase acreditei que eu tinha imaginado tudo. Mas então cometi um erro que quase estragou tudo. Comentei que tinha visto um carro parecido com o do Anderson na nossa rua mais cedo. Foi apenas um comentário jogado para ver a reação dela, mas Mariana mudou completamente de comportamento. Ficou tensa, começou a fazer perguntas sobre onde eu tinha visto, a que horas, se eu tinha falado com alguém. A reação dela confirmou tudo o que eu já sabia, mas também me fez perceber que ela estava mais envolvida naquela situação do que eu imaginava. Naquela noite, sozinha, no meu quarto enquanto José dormia, chorei como não chorava há anos. Chorei pela filha que eu pensava conhecer e que não existia. Chorei pelo Roberto, que estava sendo enganado por uma pessoa em quem confiava completamente. Chorei por mim mesma, por ter falhado como mãe, por não ter percebido que minha filha estava se tornando uma pessoa capaz de tamanha traição. Mas principalmente, chorei porque sabia que o pior ainda estava por vir, e que independente do que eu decidisse fazer, nossa família nunca mais seria a mesma. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro inferno. Eu carregava aquele segredo como uma pedra no peito, pesando cada palavra que falava, cada olhar que dava. A situação estava me consumindo de uma forma que começou a afetar até minha saúde. Perdi o apetite, não conseguia dormir direito, e no trabalho, minhas colegas já comentavam que eu estava diferente, mais magra, com olheiras profundas que nem maquiagem conseguia disfarçar. O que mais me doía era ver Roberto chegando em casa todo domingo para almoçar conosco, trazendo flores para Mariana, conversando animado sobre os planos do casamento, mostrando para José as ferramentas novas que tinha comprado para montar a oficina de eletrônicos que pretende abrir depois de casado. Ele era um rapaz trabalhador, honesto, que via em Mariana não apenas uma esposa, mas uma companheira para construir uma vida sólida. E ali estava ela, sorrindo para ele, beijando seu rosto, falando sobre o vestido de noiva que tinha provado durante a semana, enquanto eu sabia que 3 dias antes ela estava nos braços de outro homem. Anderson continuava aparecendo na nossa casa com uma regularidade que começou a chamar a atenção até dos vizinhos. A dona Carmen, que morava na casa ao lado, fez um comentário casual sobre o vendedor simpático que sempre vinha na nossa casa. Disse que ele devia ser muito bom no que fazia para ter clientes tão fiéis. O comentário dela me fez perceber que a situação estava ficando perigosamente visível para quem observasse com atenção. Durante uma das visitas dele, enquanto eu fingira estar no trabalho, mas na verdade estava observando de longe, vi algo que me fez ter certeza de que aquilo não era apenas uma aventura passageira. Anderson chegou trazendo um presente para Mariana. Uma pulseira dourada que ela pôs no pulso imediatamente. Não era um presente qualquer que um vendedor dá para uma cliente. Era algo íntimo, pessoal, o tipo de presente que um homem dá para uma mulher por quem está apaixonado. Naquela mesma semana, Roberto apareceu em casa numa quinta-feira à noite, fora do horário habitual, querendo fazer uma surpresa para Mariana. Chegou com um buquê de rosas vermelhas e uma caixinha que claramente continha uma joia. José e eu estávamos assistindo televisão na sala quando ele chegou, perguntando onde estava Mariana. Dissemos que ela tinha saído para encontrar uma amiga do trabalho, o que era verdade. Pela metade, ela realmente tinha saído, mas eu sabia que não era para encontrar amiga nenhuma. Roberto ficou esperando até às 11 da noite. Mariana chegou em casa com uma desculpa esfarrapada sobre ter perdido a noção do tempo conversando com a amiga sobre assuntos de mulher. Estava com o cabelo despenteado, a maquiagem borrada e uma satisfação no rosto que qualquer mãe reconheceria. Roberto, coitado, nem desconfiou. Entregou as flores e o presente, um par de brincos de ouro e
Ela reagiu com uma alegria que parecia exagerada, como se estivesse compensando algo. Naquela noite, depois que Roberto foi embora, tentei mais uma vez conversar com Mariana. Esperei José ir dormir e a procurei no quarto dela. Encontrei-a olhando a pulseira que Anderson tinha dado, passando o dedo sobre o metal dourado, com um sorriso no rosto que me partiu o coração. Quando me viu na porta, rapidamente escondeu a pulseira dentro da gaveta, mas já era tarde demais. Sentei na cama dela e tentei ser a mãe compreensiva que sempre fui. Disse que percebia que ela estava confusa, que talvez estivesse com dúvidas sobre o casamento, que isso era normal antes de um passo tão importante. Ofereci minha ajuda, meu apoio, disse que poderíamos conversar sobre qualquer coisa que estivesse incomodando ela. Mas em vez de se abrir comigo, Mariana ficou na defensiva. Disse que estava tudo bem, que eu estava inventando problemas onde não existiam. Foi quando cometi o erro de mencionar a pulseira. Perguntei se era nova. Disse que era bonita. A reação dela foi explosiva. Levantou da cama, começou a gritar que eu estava invadindo sua privacidade, que não tinha direito de ficar reparando em suas coisas. Disse que a pulseira era dela, que tinha comprado com o próprio dinheiro e que eu não tinha nada a ver com isso. A mentira saiu da boca dela com uma naturalidade que me assustou. José acordou com os gritos e veio ver o que estava acontecendo. Mariana, na frente dele, me acusou de estar desconfiando dela sem motivo, de estar criando confusão familiar por causa de bobagens. Disse que não aguentava mais minha desconfiança constante, que estava pensando em se mudar para a casa de uma amiga até o casamento. A ameaça me atingiu como um soco no estômago. Perder minha filha justamente agora, quando ela mais precisava de orientação, era impensável. José, como sempre, tentou fazer o papel de mediador. Disse que brigas entre mulheres da família eram normais, que provavelmente era estresse pré-casamento, que tudo se resolveria com o tempo. Pediu para as duas nos acalmarmos, disse que família era para se ajudar, não para brigar. Mas como explicar para ele que o problema não era estresse de casamento, mas sim uma traição que estava destruindo nossa família por dentro? Nos dias seguintes, Mariana começou a se afastar de casa. Saía mais cedo pela manhã, voltava mais tarde do trabalho, passava os finais de semana fora, sempre com desculpas sobre encontros com amigas, compras para o casamento, provas de vestido. José achava natural. Dizia que noiva sempre fica agitada perto do casamento. Mas eu sabia que ela estava evitando ficar em casa para não ter que lidar comigo, para não correr o risco de ser confrontada novamente. Anderson também mudou o padrão das visitas. Em vez de vir na nossa casa, começou a encontrar Mariana em outros lugares. Eu descobri isso por acaso, quando saí mais cedo do trabalho por causa de uma dor de cabeça e vi os dois juntos num café no centro da cidade. Estavam sentados numa mesa no fundo, conversando intensamente, as mãos deles entrelaçadas sobre a mesa como um casal apaixonado. Mariana tinha no rosto uma expressão que eu não via há anos, uma felicidade genuína, intensa, que me fez perceber que ela estava mais envolvida emocionalmente do que eu imaginava. Voltei para casa naquele dia completamente destruída. A situação tinha saído completamente do meu controle. Minha filha não estava apenas traindo Roberto, ela estava apaixonada por outro homem há poucos meses do casamento. E o pior, parecia completamente decidida a manter as duas situações em paralelo, sem se importar com as consequências para ninguém. Naquela noite, sozinha na cozinha depois que todos foram dormir, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava contar tudo para alguém antes que a situação explodisse de uma forma ainda mais devastadora. Mas quem? José ficaria furioso e expulsaria Mariana de casa. Roberto ficaria destruído e provavelmente romperia com toda a nossa família. Minha irmã do Tatuapé era a única pessoa em quem eu confiava completamente, mas envolvê-la naquela situação também não me parecia justo. Foi então que pensei numa quarta opção, algo que me daria tempo para entender melhor a situação antes de tomar uma decisão definitiva. Decidi confrontar Anderson diretamente. Se ele realmente estava interessado em Mariana, precisava saber que ela estava comprometida, que tinha uma família, que não era uma mulher livre para aventuras. Talvez, conversando com ele homem a homem, eu conseguisse fazê-lo entender o estrago que estava causando na vida da minha filha.
No dia seguinte, depois do trabalho, em vez de voltar para casa, fui até a loja de produtos de limpeza onde Anderson disse que trabalhava. A loja ficava numa galeria no centro, um lugar pequeno, apertado, cheio de produtos empilhados até o teto. Perguntei por ele para o rapaz, que estava no balcão, que me disse que Anderson não trabalhava ali há mais de um mês. Tinha sido demitido por faltar muito, por não cumprir as metas de venda. A descoberta me deixou ainda mais preocupada. Se Anderson não trabalhava mais como vendedor, o que estava fazendo durante o dia? Como sustentava aquela vida? Os presentes que dava para Mariana? O carro que dirigia? E, principalmente, qual era realmente sua intenção com minha filha? As perguntas martelavam na minha cabeça sem resposta, e eu me sentia cada vez mais perdida numa situação que parecia não ter solução. Agora eu sei que vocês que estão me ouvindo devem estar se perguntando o que eu deveria ter feito naquele momento. Se fossem vocês no meu lugar, o que fariam? Contariam para o noivo? Confrontariam a filha mais uma vez? Ou tentariam descobrir mais sobre esse Anderson antes de tomar qualquer decisão? Porque o que eu descobri sobre ele nas semanas seguintes foi algo que mudou completamente minha visão de toda essa situação e que me fez perceber que o problema era muito maior do que uma simples traição. Decidi que precisava descobrir quem realmente era esse Anderson que estava destruindo a vida da minha filha. Se ele não trabalhava mais como vendedor, precisava entender como ele sustentava aquela vida, de onde vinha o dinheiro para os presentes caros que dava para Mariana, para o carro que dirigia. Algo naquela história não fazia sentido, e minha intuição de mãe me dizia que havia muito mais coisa por trás daquela situação. Comecei minha própria investigação de forma discreta. Pedi ajuda para meu cunhado, irmão do José, que trabalhava como segurança num shopping e conhecia muita gente na região. Contei para ele que precisava de informações sobre um rapaz que estava mexendo com nossa família, sem entrar em detalhes sobre o envolvimento da Mariana. Ele me prometeu que ia fazer umas perguntas por aí, usar os contatos dele para descobrir alguma coisa sobre Anderson. Enquanto isso, continuei observando os movimentos da minha filha. Ela estava cada vez mais distante da família, chegava em casa tarde, saía cedo, passava os finais de semana inteiros fora de casa. Quando Roberto telefonava, ela atendia com pressa, inventando desculpas para não conversar muito tempo. Dizia que estava ocupada com os preparativos do casamento, que tinha muito o que resolver antes da data marcada. Uma semana depois, meu cunhado me trouxe informações que me deixaram completamente alarmada. Anderson não era apenas um desempregado que mentia sobre a profissão. Ele era conhecido na região por se envolver com mulheres casadas ou comprometidas, sempre mulheres que tinham algum dinheiro ou alguma coisa a oferecer. Havia rumores de que ele já tinha causado a separação de pelo menos 3 casais nos últimos 2 anos, sempre saindo das situações com algum benefício financeiro. Mas o pior ainda estava por vir. Meu cunhado descobriu que Anderson era casado. Tinha uma esposa e 2 filhos pequenos morando numa casa alugada no bairro vizinho. A esposa não sabia dos envolvimentos dele. Acreditava que o marido trabalhava viajando como vendedor, o que explicava as ausências constantes. Anderson estava usando sua própria família como álibi para suas aventuras extraconjugais. A descoberta me fez sentir um frio na barriga que nunca senti na vida. Minha filha não estava apenas traindo Roberto, ela estava sendo usada por um homem casado, um homem que aparentemente fazia daquilo uma profissão. Mariana, que sempre foi uma moça inteligente, estava sendo manipulada por alguém muito mais experiente do que ela em jogos de sedução. Naquela noite, esperei José dormir e fui até o quarto da Mariana, decidida a contar tudo o que tinha descoberto. Encontrei-a no telefone, conversando baixinho, rindo de algo que a pessoa do outro lado estava falando. Quando me viu na porta, rapidamente encerrou a ligação. Disse que era uma amiga do trabalho confirmando detalhes sobre a despedida de solteira. Sentei na cama dela e, com todo o cuidado do mundo, comecei a contar o que tinha descoberto sobre Anderson. Disse que ele não trabalhava mais como vendedor, que havia rumores sobre seu caráter, que ele não era a pessoa que fingia ser. Mariana me ouviu em silêncio, mas percebi que ela ficou tensa, especialmente quando mencionei que ele tinha família. Quando terminei de falar, esperava que ela ficasse chocada, talvez até grata por eu ter descoberto a verdade sobre ele.
Mas a reação dela foi completamente diferente do que eu esperava. Em vez de ficar indignada por ter sido enganada, Mariana ficou furiosa comigo por ter investigado Anderson. Disse que eu não tinha direito de mexer na vida dela, que o que ela fazia ou deixava de fazer não era problema meu. Quando mencionei que ele era casado, algo que deveria ter sido o golpe final na paixão dela, Mariana teve uma reação que me deixou sem chão. Ela já sabia. Não apenas sabia que Anderson era casado, como sabia sobre os filhos, sobre a esposa, sobre toda a situação familiar dele, e mesmo assim, continuava se relacionando com ele. A frieza com que ela falou sobre a família de Anderson me assustou. Disse que a esposa dele não entendia, que o casamento deles já estava acabado há anos, que ele só não se separava por causa dos filhos. Eram as mesmas desculpas clássicas que homens casados usam há décadas para justificar suas traições, mas Mariana acreditava em cada palavra como se fossem verdades absolutas. Tentei fazê-la entender que Anderson estava usando ela, que homens como ele sabiam exatamente o que falar para conseguir o que queriam. Expliquei que ela não era especial para ele, que provavelmente havia outras mulheres ao mesmo tempo, que ele era um profissional em enganar mulheres apaixonadas. Mas quanto mais eu falava, mais ela se fechava, mais defendia aquele homem que estava destruindo sua vida. Foi quando ela me disse algo que me partiu o coração definitivamente. Mariana confessou que não amava mais Roberto, que o casamento tinha sido planejado numa época em que ela era outra pessoa, mais nova, mais ingênua. Disse que agora, ao lado de Anderson, descobriu o que era realmente paixão, o que era se sentir viva, desejada. Roberto, segundo ela, era um bom homem, mas previsível, sem a intensidade que Anderson trazia para sua vida. Perguntei então por que ela não cancelava o casamento, que continuava enganando Roberto se não o amava mais. A resposta dela me mostrou o quanto minha filha tinha mudado, o quanto aquele envolvimento tinha afetado seu caráter. Ela disse que cancelar o casamento agora seria muito complicado, que muita coisa já estava paga, muitas pessoas já sabiam. Era mais fácil casar e resolver a situação depois, talvez pedir a separação em alguns meses. A crueldade daquela resposta me deixou estarrecida. Minha filha estava disposta a destruir a vida de Roberto, a usar um homem bom como escada para suas conveniências, só para evitar o constrangimento de cancelar um casamento. O Anderson não apenas tinha corrompido seus sentimentos, tinha corrompido seu caráter, seus valores, tudo o que José e eu tentamos ensinar para ela durante anos. Naquela conversa, tentei uma última cartada. Disse que se ela realmente amava Anderson, se realmente acreditava que tinha futuro com ele, deveria dar uma chance honesta para esse relacionamento. Mas isso significava ser honesta com Roberto, cancelar o casamento, enfrentar as consequências de suas escolhas. Não podia continuar enganando todo mundo, vivendo uma mentira que só traria sofrimento para todos os envolvidos. Mariana ficou em silêncio por alguns minutos, e por um momento pensei que minhas palavras tinham tocado seu coração. Mas então ela disse algo que me fez perceber que eu tinha perdido completamente minha filha para aquele homem. Ela disse que ia casar com Roberto de qualquer jeito, que depois do casamento veria como conduzir a situação com Anderson, que talvez conseguisse manter os dois relacionamentos, pelo menos por um tempo. E se você que está me ouvindo sente que essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos. Aqui, a conversa terminou com Mariana me pedindo para não contar nada para José ou para Roberto, pelo menos não antes do casamento. Disse que depois que estivesse casada, resolveria tudo sozinha, do jeito dela. Mas eu sabia que depois do casamento seria tarde demais. Roberto estaria legalmente ligado a ela. Teria investido ainda mais dinheiro na festa, na lua de mel, nos planos de vida juntos. O estrago seria muito maior. Saí do quarto dela naquela noite, sabendo que tinha chegado ao limite das minhas opções. Não conseguia mais carregar sozinha o peso daquela situação. Minha filha estava completamente cega pela paixão
incapaz de ver o quanto estava sendo manipulada, disposta a destruir a vida de pessoas inocentes para manter seu envolvimento com um homem casado e mentiroso. Era hora de tomar uma decisão definitiva, mesmo que isso significasse perder minha filha para sempre. Porque algumas vezes, quando amamos alguém de verdade, precisamos estar dispostos a enfrentar sua raiva para protegê-los de si mesmos. E Roberto merecia saber a verdade antes que fosse tarde demais para todos nós. Depois daquela conversa com Mariana, passei 3 dias sem conseguir dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via a cara do Roberto falando sobre os planos que tinha para o futuro, sobre a casa que queria comprar, sobre os filhos que sonhava ter com minha filha. Como uma mãe podia ficar calada vendo um rapaz bom sendo enganado daquela forma? Mas ao mesmo tempo, como podia trair a confiança da própria filha, mesmo sabendo que ela estava tomando as decisões mais erradas da vida? O casamento estava marcado para dali a 5 semanas. Os convites já tinham sido entregues, a igreja estava reservada, o salão de festa estava pago. Roberto tinha usado todas as economias dele para dar o melhor casamento possível para Mariana. Tinha até pegado um empréstimo no banco para comprar as alianças de ouro e pagar a lua de mel em Guarujá. Ver aquele rapaz se sacrificando financeiramente para uma mulher que estava traindo ele com outro homem me partia o coração todos os dias. José também estava empolgado com o casamento. Falava com orgulho para os amigos sobre como ia ficar bonita a festa, sobre como Roberto era um genro exemplar. Tinha até comprado um terno novo, mesmo sabendo que o dinheiro estava apertado. Dizia que não todos os dias que uma filha se casa, que era um momento especial que merecia investimento. Ver meu marido tão feliz, sabendo que em poucas semanas ele descobriria que nossa filha tinha enganado a família inteira, me consumia de angústia. Durante aqueles dias, observei Mariana continuando com sua dupla vida de uma forma ainda mais descarada. Anderson voltou a aparecer na nossa casa, agora com menos disfarce. Não vinha mais com a maleta de produtos de limpeza, chegava direto, como se fosse um amigo da família. José começou até a conversar com ele sobre futebol, sobre o trabalho, sem imaginar que aquele homem estava destruindo nossa filha por dentro. Uma tarde de quinta-feira, cheguei em casa mais cedo do trabalho por causa de uma dor de cabeça terrível e encontrei Anderson saindo do nosso quintal pelos fundos. Mariana estava na cozinha, arrumando o cabelo, com a blusa amarrotada. Quando me viu, inventou uma desculpa sobre Anderson ter vindo verificar um vazamento no tanque de lavar roupa. Mas eu vi nos olhos dela aquele brilho que só aparecia depois dos encontros. Com ele. Naquele momento, tomei a decisão que mudaria tudo. Não podia mais esperar, não podia mais fingir que não sabia o que estava acontecendo. Roberto merecia saber a verdade antes de comprometer toda a sua vida com uma mulher que não o amava mais. Mesmo que isso custasse minha relação com Mariana, mesmo que ela nunca me perdoasse, eu tinha a obrigação moral de proteger aquele rapaz que considerava como um filho. Na sexta-feira à noite, liguei para Roberto e pedi para ele vir em casa. No sábado de manhã cedo, antes de Mariana acordar, disse que precisava conversar com ele sobre um assunto importante, relacionado ao casamento. Roberto ficou preocupado. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se alguém estava doente. Tranquilizei ele. Disse apenas que era algo que não podia falar por telefone. Passei a madrugada de sexta para sábado, acordada, ensaiando na cabeça como ia contar tudo para Roberto. Como explicar para um rapaz apaixonado que a mulher da vida dele estava tendo um caso há meses? Como quebrar o coração de alguém que confiava tanto na nossa família, que nos considerava como seus próprios pais? As palavras pareciam impossíveis de serem ditas, mas eu sabia que era a única coisa certa a fazer. Roberto chegou no sábado às 7 da manhã, pontual como sempre. José tinha saído para trabalhar numa obra que pagava extra no final de semana. Mariana ainda estava dormindo. Era o momento perfeito para uma conversa que mudaria a vida de todos. Ofereci café para Roberto, que aceitou, mas percebi que ele estava nervoso, preocupado com o que eu tinha para falar. Comecei devagar, perguntando se ele era feliz com Mariana, se sentia que ela estava correspondendo ao amor dele. Roberto respondeu com os olhos brilhando, disse que nunca se sentiu tão completo na vida, que Mariana era tudo o que sempre sonhou em uma mulher. Falou sobre os planos que tinham, sobre como queria cuidar bem dela, dar a ela uma vida digna. Cada palavra
dele tornava mais difícil o que eu tinha para falar. Então, com todo o cuidado do mundo, comecei a contar sobre Anderson. Disse que havia um homem que estava visitando nossa casa frequentemente, que Mariana estava se comportando de forma estranha quando ele estava por perto. Roberto inicialmente não entendeu onde eu queria chegar. Achou que eu estava preocupada com a segurança da casa, com a possibilidade de Anderson ser algum tipo de golpista. Quando expliquei melhor a situação, quando disse claramente que acreditava que Mariana estava tendo um envolvimento com Anderson, Roberto ficou pálido. Por alguns minutos ele ficou em silêncio, processando o que tinha ouvido. Depois começou a fazer perguntas, queria detalhes, queria entender como eu tinha chegado àquela conclusão. Contei sobre os comportamentos estranhos da Mariana, sobre as mentiras que ela contava, sobre as vezes que os vi juntos. A reação dele não foi de raiva, como eu esperava, foi de dor pura, profunda. Roberto começou a chorar ali mesmo na minha cozinha, como uma criança que tinha levado uma pancada muito forte. Disse que não entendia, que achava que Mariana estava feliz com o casamento, que ela nunca tinha demonstrado insatisfação com o relacionamento deles. Perguntou onde tinha errado, o que podia ter feito diferente para não perder o amor dela. Foi quando ele me fez uma pergunta que me partiu o coração. Dona Antônia, a senhora tem certeza? Porque se isso for verdade, eu prefiro morrer a ter que enfrentar essa dor. A sinceridade daquela pergunta, a vulnerabilidade daquele homem bom se abrindo completamente comigo, me fez questionar se estava fazendo a coisa certa. Mas era tarde demais para voltar atrás. Contei para Roberto tudo o que sabia sobre Anderson, que ele era casado, que tinha filhos, que aparentemente fazia daquilo uma profissão. Vi o rosto dele se transformando enquanto eu falava, a dor dando lugar a uma raiva controlada. Ele perguntou se Mariana sabia que Anderson era casado, e quando confirmei que sim, que ela sabia de tudo, Roberto ficou completamente destruído. Naquele momento, ouvimos passos na escada. Mariana estava descendo para tomar café. Roberto me olhou com desespero. Não queria que ela o visse ali naquele estado. Pedi para ele ir para o quintal pelos fundos, disse que depois conversaríamos sobre o que fazer. Ele saiu rapidamente, mas não antes de me agradecer por ter contado a verdade, mesmo sabendo que isso ia mudar tudo. Mariana desceu vestindo uma camisola curta, com o cabelo bagunçado de quem tinha dormido bem. Cumprimentou-me normalmente, falou sobre os planos para aquele sábado, sobre uma prova de vestido que tinha marcado a tarde. Ver minha filha tão natural, tão despreocupada, sabendo que do outro lado da casa estava o homem que ela estava traindo, me fez perceber o quanto ela tinha se acostumado com a mentira. Quando Roberto voltou para dentro de casa, meia hora depois, Mariana estranhou a presença dele tão cedo num sábado. Ele disse que tinha passado para deixar uma encomenda que tinha chegado para ela, mas eu percebi que ele estava estudando cada movimento dela, cada expressão, procurando sinais do que eu tinha contado. Mariana, que sempre foi carinhosa com Roberto, estava mais fria que o normal, mais distante. Roberto ficou apenas alguns minutos, disse que tinha compromissos para resolver. Antes de sair, me olhou de uma forma que nunca esquecerei. Um olhar de gratidão misturada com uma dor profunda. Sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que nossa família nunca mais seria a mesma. Havia posto em movimento uma sequência de eventos que mudaria a vida de todos nós para sempre. Depois que Roberto saiu, Mariana comentou que o achou estranho, mais quieto que o normal. Perguntou se eu sabia o que estava acontecendo com ele. Menti, disse que não tinha percebido nada diferente, mas por dentro meu coração estava despedaçado, sabendo que nas próximas horas ou dias toda a verdade viria à tona e que minha filha descobriria que sua própria mãe tinha sido responsável por destruir seus planos. Não telefonou, não apareceu em casa, o que era completamente fora do padrão dele. Mariana chegou até a comentar que estava achando estranho o silêncio do noivo, mas não demonstrou preocupação real. Na terça-feira à noite, Anderson apareceu em casa mais uma vez. Dessa vez, José estava trabalhando até tarde numa obra urgente, e eu estava sozinha com Mariana quando ele chegou. Ver aquele homem entrando na minha casa, sabendo de toda a destruição que ele estava causando, me deu uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Mas mantive a compostura. Cumprimentei-o normalmente. Ofereci café como sempre fazia. Durante a visita dele, observei a interação entre os dois com outros olhos. Agora que eu sabia de tudo,
Conseguia ver claramente os sinais que antes passavam despercebidos. A forma como Mariana se arrumava quando sabia que ele viria, como seus olhos brilhavam quando conversava com ele, como inventava desculpas para ficar sozinha em sua companhia. Anderson, por sua vez, se comportava como se fosse dono da casa, falava sobre nossos móveis, nossa decoração, fazia comentários íntimos demais para alguém que era apenas um conhecido. Naquela noite, depois que Anderson foi embora, Mariana estava particularmente feliz. Cantarolava enquanto lavava a louça, falava sobre uma viagem que queria fazer depois do casamento, sobre uma loja nova que tinha visto no centro da cidade. A naturalidade com que ela conseguia alternar entre os dois mundos, o mundo onde era noiva dedicada do Roberto e o mundo onde era amante apaixonada do Anderson, me impressionava e me assustava ao mesmo tempo. Na quarta-feira de manhã, o telefone tocou às 6h30, enquanto José se preparava para sair para o trabalho. Era Roberto. Sua voz estava diferente, mais grave, mais determinada. Disse que precisava falar com Mariana urgentemente, que passaria na nossa casa às 7 da noite, depois que saísse do trabalho. Perguntei se estava tudo bem, mas ele apenas respondeu que sim, que eram assuntos relacionados ao casamento. Durante o dia inteiro, senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Sabia que Roberto tinha tomado uma decisão sobre o que fazer com as informações que eu tinha passado para ele. Não consegui me concentrar no trabalho, errei várias costuras, levei bronca da encarregada por estar distraída. Minha cabeça estava completamente focada no que aconteceria naquela noite. Cheguei em casa às 5 da tarde e encontrei Mariana se arrumando para sair. Disse que tinha marcado de encontrar uma amiga do trabalho para tomar um café, que voltaria por volta das 9 da noite. Tentei convencê-la a ficar em casa. Inventei que tinha feito uma comida especial para jantar, mas ela insistiu que não podia desmarcar o compromisso. Saiu de casa vestindo um vestido verde que realçava seus olhos, mais perfumada que o normal. Às 7 em ponto, Roberto tocou nossa campainha. Quando abri a porta, levei um susto com a Dilna. A aparência dele. Estava mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Parecia um homem que não tinha dormido direito há dias. Perguntou onde estava Mariana, e quando expliquei que ela tinha saído, vi uma expressão de decepção misturada com raiva passar por seu rosto. Roberto disse que ia esperá-la voltar, não importava quanto tempo demorasse. José estava na sala assistindo televisão e Roberto se juntou a ele, mas mal conseguia prestar atenção no programa. Ficava olhando para o relógio, tamborilar os dedos na mesa, levantar e sentar várias vezes. José comentou que ele parecia nervoso, perguntou se tinha acontecido alguma coisa no trabalho. Roberto respondeu que estava tudo bem, apenas cansado. Às 8h30, o telefone tocou. Era Mariana, dizendo que ia se atrasar um pouco mais, que a amiga estava passando por problemas pessoais e precisava de apoio. Disse que chegaria em casa por volta das 10 da noite. Passei o recado para Roberto, que apenas balançou a cabeça, uma expressão amarga no rosto. Sabia que Mariana não estava com amiga nenhuma, provavelmente estava com Anderson em algum lugar. Às 9h30, Roberto não aguentou mais esperar. Disse que ia embora, que conversaria com Mariana no dia seguinte. Mas quando estava saindo, viu o carro de Anderson estacionando na nossa rua. Meu coração disparou. Roberto parou na porta, observando Anderson descer do carro e caminhar em direção à nossa casa. Era o momento que eu tanto temia, o confronto que mudaria tudo. Anderson chegou até nossa porta e tocou a campainha, como sempre fazia. Roberto ficou parado ao meu lado, observando. Quando abri a porta, Anderson estranhou a presença de Roberto, mas cumprimentou-o educadamente. Disse que tinha vindo deixar uns produtos que Mariana tinha encomendado, que ela tinha pedido para ele passar ali naquele horário. A mentira saiu naturalmente de sua boca, mas Roberto não estava mais ingênuo como antes. Foi quando Roberto fez a pergunta que mudou tudo. E a Mariana? Onde está? Porque ela saiu para encontrar uma amiga. Mas pelo que entendi, você tinha combinado de se encontrar com ela aqui. Anderson ficou claramente desconfortável. Gaguejou algumas palavras sem sentido, tentando explicar a situação. Roberto insistiu. Disse que era estranho Mariana não estar em casa, se tinha combinado de receber produtos naquele horário. A tensão no ar era palpável. José se aproximou da porta.
percebendo que havia algo errado na conversa. Anderson tentou sair da situação, disse que devia ter se confundido com o horário, que voltaria outro dia. Mas Roberto não deixou. Disse que já que ele estava ali, podia deixar os produtos mesmo assim, que ele entregaria para Mariana quando ela chegasse. Foi quando Anderson cometeu o erro fatal. Disse que não podia deixar os produtos porque eram especiais, que só podia entregar diretamente nas mãos da Mariana, que ela entenderia. A intimidade implícita naquela frase, a sugestão de que havia algo especial entre ele e minha filha, foi a gota d'água para Roberto. Roberto então disse algo que gelou meu sangue. Engraçado, porque a Mariana nunca me falou sobre produtos especiais. Na verdade, ela nunca me fala sobre você. Será que é porque vocês têm o tipo de relacionamento que noivas não costumam ter com vendedores? Anderson tentou rir, fazer uma piada para amenizar a situação, mas Roberto não estava brincando. José, que até então não entendia o que estava acontecendo, começou a ficar preocupado. Perguntou o que estava havendo, por que aquela conversa estranha. Foi quando Roberto, olhando diretamente nos olhos de Anderson, disse: "Eu sei de tudo. Sei que você não é vendedor. Sei que é casado. Sei que está há meses tendo um caso com minha noiva. A única coisa que quero saber agora é se você vai ter coragem de assumir isso na frente do pai dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Anderson ficou pálido, José ficou chocado, e eu senti como se o mundo estivesse desabando ao meu redor. Era o momento que eu sabia que chegaria, mas pelo qual nunca estive realmente preparada. Toda a verdade estava finalmente vindo à tona, e não havia mais como esconder o que nossa família tinha se tornado. Agora, vocês que estão acompanhando essa história, imaginem o que sentiram quando toda uma vida de confiança familiar desmorona em questão de minutos. Quantas famílias vocês conhecem que passaram por situações parecidas? Quantos segredos estão escondidos dentro das nossas próprias casas, esperando o momento certo para explodir? Me digam nos comentários se vocês já viveram algo parecido, se conhecem histórias similares, porque infelizmente essa realidade é mais comum do que gostaríamos de admitir. E se vocês estão gostando de acompanhar essa história, se ela está tocando vocês de alguma forma, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa narrativa que ainda tem muito para revelar. Anderson tentou negar tudo. Disse que Roberto estava equivocado, que havia um mal-entendido. Mas José, que agora começava a entender a situação, exigiu explicações. Queria saber o que estava acontecendo, por que sua filha estava sendo acusada daquelas coisas. A indignação na voz do meu marido era genuína. Ele realmente não fazia ideia do que Mariana estava fazendo há meses. Foi quando Roberto contou tudo para José, na minha frente, na frente de Anderson. Contou sobre as suspeitas, sobre a conversa comigo, sobre tudo o que tinha descoberto. Vi meu marido envelhecer 10 anos em 10 minutos. O homem que sempre se orgulhou da família que construiu, que sempre falava com carinho sobre nossa filha exemplar, estava descobrindo que tudo não passava de uma ilusão. José se virou para mim com uma expressão que nunca esquecerei. Era uma mistura de traição, decepção e dor profunda. "Antônia, você sabia disso? Você sabia que nossa filha estava fazendo essa vergonha e não me contou?" A acusação na voz dele me atingiu como um tiro. Sim, eu sabia. E sim, eu tinha escondido dele, tentando proteger nossa família de uma dor ainda maior. Tentei explicar que queria ter certeza antes de contar, que não queria destruir a família baseada apenas em suspeitas. Mas José estava além da compreensão naquele momento. Estava descobrindo simultaneamente que a filha o traía e que a esposa também tinha mentido para ele. Era traição em dobro, vinda das duas mulheres em quem mais confiava na vida. Anderson, vendo que a situação tinha saído completamente do controle, tentou uma última cartada. Disse que tudo não passava de mal-entendido, que ele e Mariana eram apenas amigos, que Roberto estava sendo influenciado por fofocas de vizinhos. Mas José, que sempre foi um homem simples, mas não bobo, olhou diretamente para ele e fez a pergunta que acabou com qualquer chance de negação. "Se vocês são apenas amigos, por que minha filha nunca falou sobre você para o noivo? Por que você vem na minha casa quando ela está sozinha? E por que minha esposa estava tão preocupada com suas visitas?" Naquele momento, ouvimos o portão se abrindo. Mariana estava chegando. Meu coração quase parou de bater.
Ela vinha caminhando pela calçada, ainda sem perceber que havia algo errado, provavelmente voltando de mais um encontro com Anderson em algum lugar da cidade. Quando viu o carro dele, estacionado na frente de casa, e Roberto parado na porta, sua expressão mudou completamente. Mariana se aproximou devagar, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Cumprimentou a todos com uma voz hesitante. Perguntou por que estavam todos reunidos ali na porta. Roberto não perdeu tempo. Olhou diretamente para ela e disse: Mariana, chegou a hora de você contar a verdade sobre você e ele. E apontou para Anderson. Vi minha filha ficar pálida, mas ela ainda tentou manter a farsa. Perguntou do que Roberto estava falando. Disse que não entendia aquela situação toda. Mas José, que agora estava com uma raiva controlada que eu nunca tinha visto nele, disse: Chega de mentira, Mariana. Está todo mundo aqui sabendo da verdade. Agora você vai explicar o que está acontecendo. Anderson tentou interromper. Disse que ia embora porque aquilo era assunto de família. Mas Roberto o impediu de sair. Não, você vai ficar aqui. Você ajudou a criar essa situação. Agora, vai ajudar a resolver. Mariana, conta para seu pai quem é esse homem de verdade. A firmeza na voz de Roberto mostrava que ele tinha se preparado mentalmente para aquele momento há dias. Mariana olhou para mim com desespero, como se esperasse que eu a ajudasse de alguma forma. Mas eu não podia mais. Tinha chegado ao limite da minha capacidade de protegê-la das consequências de suas próprias escolhas. Estava na hora dela assumir a responsabilidade pelo que tinha feito com nossa família. Foi quando Anderson, percebendo que não havia mais saída, cometeu o erro mais covarde de toda aquela situação. Em vez de assumir sua parte na responsabilidade, tentou jogar toda a culpa em Mariana. Disse que ela que tinha se interessado por ele primeiro, que tinha insistido no relacionamento mesmo sabendo que ele era casado. Disse que tinha tentado manter distância, mas que ela não aceitava um não como resposta. A mentira de Anderson foi tão descarada que até José, que mal conhecia os detalhes da situação, percebeu a covardia. Um homem de 35 anos, experiente, casado, tentando colocar a culpa numa moça de 28 anos que ele mesmo tinha seduzido. Roberto ficou com tanta raiva que por um momento pensei que ia partir para cima de Anderson. Mas ele se controlou, manteve a dignidade que sempre caracterizou. Mariana, vendo que Anderson estava tentando se livrar da responsabilidade às custas dela, finalmente explodiu. Gritou que ele era um mentiroso, que tinha sido ele quem insistiu no relacionamento desde o primeiro dia. Contou sobre os presentes que ele dava, sobre as promessas que fazia, sobre como dizia que ia se separar da esposa para ficar com ela. A cada palavra que saía da boca da minha filha, eu via José ficando mais destruído. Anderson, percebendo que Mariana estava contando tudo, tentou sair da nossa casa, mas José o impediu. Pela primeira vez em toda aquela situação, meu marido mostrou a autoridade de pai e chefe de família que sempre foi. Disse que Anderson não sairia dali até esclarecer toda a situação, até assumir suas responsabilidades como homem. Foi quando Roberto fez a pergunta que todos estávamos evitando. Mariana, você ama ele? O silêncio que se seguiu foi doloroso para todos nós. Minha filha ficou parada, olhando para o chão, sem conseguir responder. Roberto insistiu. É uma pergunta simples. Você ama esse homem mais do que me ama? Mariana levantou os olhos, olhou para Roberto com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse a verdade pela primeira vez em meses. Eu não sei mais o que é amor, Roberto. Eu me perdi completamente. A honestidade dolorosa daquela resposta foi mais cruel do que qualquer mentira poderia ter sido. Roberto, que havia segurado a compostura durante toda aquela situação terrível, finalmente desabou. Começou a chorar ali mesmo, na frente de todos nós. Disse que tinha dedicado 3 anos da vida dele para construir um relacionamento com uma pessoa que não existia, que tinha trabalhado dobrado para pagar um casamento que seria uma farsa, que tinha sonhado com uma família que nunca existiu de verdade. José, vendo o sofrimento de Roberto, se virou para Anderson e disse algo que nunca esquecerei. Você destruiu minha família. Você entrou na minha casa, comeu na minha mesa, fingiu ser meu amigo e o tempo todo estava destruindo minha filha por dentro. Que tipo de homem faz isso com uma família?
A dor na voz do meu marido era insuportável de ouvir. Anderson, finalmente confrontado com as consequências reais de suas ações, tentou se justificar. Disse que não tinha planejado nada, que as coisas simplesmente aconteceram. Mas José não queria ouvir desculpas. Disse que ele tinha família própria, que sabia exatamente o que estava fazendo quando decidiu destruir a nossa. Naquele momento, Mariana fez algo que me surpreendeu. Em vez de continuar defendendo Anderson, ela se virou para ele e disse: "Vai embora. Nunca mais quero ver você na minha frente." Talvez ela finalmente tenha percebido o tipo de homem que Anderson realmente era, vendo a covardia com que ele tentou se livrar da responsabilidade. Anderson tentou argumentar, disse que eles precisavam conversar sobre a situação. Mas Mariana foi irredutível. "Não temos mais nada para conversar. Você mostrou quem é de verdade. Agora vai embora e nunca mais volta aqui." Foi a primeira atitude digna que vi minha filha tomar em meses. Anderson saiu da nossa casa naquela noite e nunca mais o vimos. Soubemos depois, através do meu cunhado, que ele se mudou do bairro junto com a família poucos dias depois daquele confronto. Provavelmente foi procurar outras vítimas em outro lugar, continuar com sua vida de mentiras e manipulação. Mas nossa família estava destruída. Roberto, mesmo vendo que Mariana tinha rompido com Anderson, disse que não conseguia mais confiar nela. Como podia construir um casamento com alguém que tinha mentido para ele durante meses? Como podia acreditar nas palavras de uma pessoa que tinha se mostrado capaz de tamanha traição? José não falou com Mariana durante uma semana inteira. Não conseguia olhar para ela sem sentir uma mistura de decepção e raiva. O homem que sempre se orgulhou de ter criado uma filha honesta estava descobrindo que não conhecia realmente a pessoa que morava na sua própria casa. Mariana cancelou o casamento. Foi uma decisão difícil, custosa, constrangedora. Muitos convidados já tinham se programado, muitos fornecedores já tinham sido pagos. Perdemos muito dinheiro, mas principalmente perdemos muito mais do que isso. Perdemos a confiança, perdemos a união familiar, perdemos a inocência de acreditar que conhecíamos uns aos outros completamente. Roberto saiu da nossa vida de forma gradual. Não houve briga, não houve discussão. Ele simplesmente parou de aparecer, parou de telefonar, parou de fazer parte da nossa rotina. Alguns meses depois, soubemos que tinha começado a namorar uma moça do bairro dele, uma professora que conheceu numa festa de família. Fico feliz que ele tenha encontrado alguém que merecesse o amor sincero que ele tinha para dar. Dentro de casa, como ervas daninhas, sufocando tudo o que é bom e verdadeiro. Mariana continuou morando conosco por mais 6 meses depois do cancelamento do casamento. Foram meses difíceis, tensos, cheios de conversas não ditas e mágoas não resolvidas. José demorou muito para conseguir olhar para ela sem sentir raiva. Eu demorei ainda mais para conseguir confiar novamente em qualquer coisa que ela dizia. A confiança, descobri, é como um vaso de cristal. Uma vez quebrada, mesmo que você colhe os pedaços, as rachaduras sempre ficam visíveis. Minha filha mudou muito depois daquela experiência. A moça alegre, comunicativa, que sempre dividia tudo conosco, se tornou uma pessoa mais fechada, mais cautelosa com as palavras. Ela carregava a culpa do que tinha feito como um peso nas costas, e isso mudou até sua postura física. Andava mais curvada, falava mais baixo, evitava olhar diretamente nos nossos olhos durante conversas. Durante esses meses, Mariana tentou várias vezes se explicar, se desculpar, fazer as pazes com a família. Dizia que tinha sido uma fase de confusão, que Anderson tinha aproveitado um momento de fragilidade dela. Tentava nos fazer entender que ela também tinha sido vítima da manipulação dele. E talvez ela estivesse certa em parte, mas isso não apagava o fato de que ela tinha escolhido mentir para nós durante meses, tinha escolhido trair Roberto, tinha escolhido viver uma dupla vida. José demorou quase 1 ano para conseguir conversar normalmente com Mariana novamente. Ele se sentia traído não apenas como pai, mas como homem. Tinha criado uma filha para ser honesta, para valorizar a família, para respeitar os compromissos. Ver que ela tinha feito exatamente o oposto de tudo que tentou ensinar, mexeu profundamente com sua autoestima como pai. Comigo, a relação foi diferente. Mariana sabia que eu tinha descoberto tudo primeiro, que eu tinha tentado protegê-la, guardando segredo por um tempo.
mas ela também sabia que no final eu tinha escolhido proteger Roberto em vez de protegê-la. Foi uma escolha difícil, mas que eu não me arrependo até hoje. Roberto era inocente em toda aquela situação, merecia saber a verdade antes de comprometer sua vida toda. 6 meses depois do cancelamento do casamento, Mariana anunciou que tinha conseguido um emprego em Curitiba, numa loja de departamentos do centro da cidade. Disse que precisava recomeçar a vida longe dali, longe das memórias, longe dos olhares de julgamento dos vizinhos que sabiam de toda a história. José não tentou impedi-la. Eu também não. Todos nós sabíamos que ela precisava de um novo começo. A despedida foi difícil, mas necessária. Mariana chorou muito no dia em que foi embora, pediu perdão mais uma vez, prometeu que ia se tornar uma pessoa melhor. José a abraçou pela primeira vez em meses, disse que sempre seria seu pai, independente do que tinha acontecido. Eu ajudei ela a arrumar as malas, dei conselhos sobre como se cuidar morando sozinha numa cidade grande. Mariana liga para casa todo domingo, sem falta. Conta sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre as amigas que fez. Parece estar bem, mais madura, mais responsável. Está namorando um rapaz de lá, um contador que conheceu numa festa da empresa. Pelo que conta, é um relacionamento tranquilo, honesto, muito diferente da paixão destrutiva que viveu com Anderson. José e eu ficamos sozinhos em casa pela primeira vez em 28 anos. No início, foi estranho, silencioso demais, vazio demais. Mas com o tempo, aprendemos a aproveitar essa nova fase da vida. Temos mais tempo um para o outro. Viajamos para visitar parentes, cuidamos melhor da casa, da saúde, dos nossos próprios sonhos que foram adiados durante anos de criação de filhos. Nossa relação também mudou depois de tudo o que aconteceu. José demorou para me perdoar por ter guardado o segredo dele, mas hoje entende que eu estava tentando proteger a família. Ele percebeu que descobrir a verdade de uma vez só foi menos doloroso do que descobrir aos poucos, que pelo menos assim pôde processar tudo de uma vez e seguir em frente. Roberto, soubemos através de conhecidos em comum, se casou no ano passado com a professora que conheceu. Fico genuinamente feliz por ele. Era um rapaz bom demais para ficar sofrendo por alguém que não o valorizava. Às vezes penso em como teria sido se Mariana tivesse dado valor ao amor sincero que ele oferecia, em vez de se deixar levar pela paixão destrutiva por Anderson. A lição mais importante que aprendi com toda essa situação é que não conhecemos completamente nem mesmo as pessoas que mais amamos. Todos nós temos uma vida interior, pensamentos, desejos, tentações que não compartilhamos nem com nossa família. O segredo está em não julgar, mas também em não ser ingênuo demais a ponto de ignorar sinais óbvios de que algo está errado. Hoje, quando vejo outras famílias passando por situações similares e, infelizmente, são mais comuns do que gostaríamos, tento oferecer o apoio que gostaria de ter recebido na época. A solidão de carregar um segredo de família é algo que não desejo para ninguém. Às vezes, conversar com alguém que já passou pela mesma situação pode fazer toda a diferença. Se vocês que estão me ouvindo passaram por algo parecido, saibam que vocês não estão sozinhos. Famílias se reconstroem, feridas cicatrizam e a vida continua, às vezes até melhor do que antes. O importante é não deixar que a decepção com uma pessoa se transforme em desconfiança de todo mundo. Nem todos são como Anderson. Nem todas as situações terminam em tragédia. Para vocês que chegaram até aqui, que tiveram paciência de ouvir toda essa história dolorosa, eu quero agradecer de coração. Contar isso não foi fácil. Reviver essas memórias mexeu comigo mais do que imaginava. Mas se a minha experiência puder ajudar uma família a identificar sinais de problemas antes que seja tarde demais, se puder ajudar uma mãe a tomar as decisões certas numa situação difícil, então valeu a pena compartilhar. Quero pedir para vocês se inscreverem neste canal, não apenas para me apoiar, mas porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisamos falar sobre os problemas reais das famílias brasileiras, sobre as situações que enfrentamos no dia a dia, sobre as decisões difíceis que às vezes precisamos tomar. Vocês são parte desta comunidade que se forma aqui, uma comunidade de pessoas que não tem medo de enfrentar a realidade, por mais dolorosa que ela seja. Contem para mim nos comentários. Vocês conhecem histórias parecidas?
Vocês acham que eu fiz a coisa certa contando para Roberto? O que vocês fariam no meu lugar? Suas experiências e opiniões enriquecem nossa conversa, ajudam outras pessoas que podem estar passando por situações similares. Não tenham medo de compartilhar. Aqui é um espaço de acolhimento e compreensão. E, por favor, se esta história tocou vocês de alguma forma, se sentiram que aprenderam algo ou se emocionaram com nossa experiência, compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. Às vezes, uma história real pode salvar uma família de passar pelo mesmo sofrimento que a nossa passou. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho, por fazerem parte desta família virtual que se forma aqui a cada vídeo. Vocês não imaginam como é importante para uma senhora de 68 anos sentir que suas experiências, mesmo as mais dolorosas, podem ser úteis para outras pessoas. Até nosso próximo encontro, cuidem-se muito, valorizem suas famílias e lembrem-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta mais do que as mentiras consolam. Um abraço apertado de quem já viveu muito, já sofreu muito, mas que ainda acredita no poder do amor verdadeiro e da honestidade nas relações familiares.